Acabou de estrear O Diabo Veste Prada 2 e o mundo já parou. Sem exagero. O trailer quebrou recordes históricos, mais de 222 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. A internet inteira passou esse mês todo falando sobre um único personagem, Miranda Priestly. Só que tem algo muito curioso acontecendo com esse segundo filme. Porque a discussão que mais circula não é sobre os looks, não é sobre a trilha da Lady Gaga, não é sobre a Anne Hathaway, 20 anos depois e com a carinha de 20 anos atrás. A discussão é sobre o seguinte fato. A Miranda não lembra da Andy, sua ex-assistente e protagonista do primeiro filme. A mulher que virou a vida dela de cabeça para baixo. A Miranda simplesmente não se lembra dela. E o público ficou bem perturbado com isso. De um jeito bom, é claro. De um jeito que faz a gente querer entender mais um pouquinho. Querendo ficar mais um tempo dentro dessa história. Mas antes da gente começar a analisar isso, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que a Miranda funciona tão bem? A Miranda como personagem. Ela é fria, ela é cruel, ela humilha as pessoas com um sussurro só. Ela deveria ser a vilã perfeita, aquele estereótipo completo da chefe monstruosa. Mas ninguém a vê assim. As pessoas a estudam, a imitam, a citam de cor. Ela virou um ícone, virou uma fantasia de Halloween. Ela virou um arquétipo. E é exatamente aí que eu quero chegar com você hoje. Existe uma diferença abismal entre um personagem que é um estereótipo e um personagem que é um arquétipo. E essa diferença é o que separa uma história que as pessoas assistem de uma história que as pessoas eternizam. Vamos começar então pelo problema. Porque tem um problema muito sério acontecendo com as histórias que chegam até nós nos dias de hoje. Tenho certeza que você já assistiu algum filme que quando você olhou para o protagonista, você pensou, tá, esse cara aí é o herói. Mas mesmo assim não sentiu nada. Você sabia que era pra torcer por ele. E até torceu. Porque o roteiro te disse que era pra fazer isso. Mas assim, não houve um momento em que você reconheceu alguma coisa ali dentro dele que te fazia ver que ele é um herói. Isso tem um nome. Os pesquisadores chamam isso de falta de ressonância emocional. E é exatamente esse o problema do herói superficial. O herói superficial é aquele personagem que é construído de fora para dentro. Ele tem uma lista de características. Ele é corajoso, ele é determinado, ele é bonzinho lá no fundo, tem um trauma no passado que explica tudo, aí ele vai, supera o trauma e salva o mundo. Mas isso é só um clichê, é um estereótipo com capa. E o público reconhece isso imediatamente, não de forma consciente, mas de forma biológica. Porque o nosso cérebro tem um mecanismo muito curioso que os pesquisadores chamam de Vale da Estranheza. Esse conceito foi desenvolvido originalmente para explicar por que os robôs quase humanos nos causam certa repulsa. Mas ele se aplica perfeitamente a personagens de ficção. Quando um personagem é quase real, mas falta alguma coisa essencial, quando ele tem todas as formas certas, mas não tem profundidade psicológica, o nosso cérebro rejeita isso. Não com raiva, mas com indiferença. E a indiferença é a morte de qualquer narrativa. O problema do estereótipo não é que ele é ruim, é que ele é vazio. Ele é uma máscara sem rosto atrás. E aqui nós vamos chegar ao conceito que vai guiar tudo o que a gente vai falar hoje. A diferença entre personagem como máscara e personagem como espelho. Uma máscara é o que o personagem mostra. Um espelho é o que o personagem revela. Quando você cria um personagem como espelho, o público não assiste, o público se vê. E quando o público se vê, a história deixa de ser entretenimento e vira experiência, vira algo que fica dentro dele. O Gustav Jung foi um psiquiatra suíço do começo do século XX que fez algo muito ousado. Ele propôs que existe uma camada na psique humana que não é individual. E ele chamou isso de inconsciente coletivo, que é uma espécie de memória compartilhada da humanidade toda, composta por padrões que se repetem em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os continentes. Esses padrões ele chamou de arquétipos. Mas afinal, o que são arquétipos? Os arquétipos são moldes, são figuras que a psique humana reconhece de forma instintiva, porque elas fazem parte da nossa herança como espécie. O herói que enfrenta o monstro, a sombra que carrega tudo que o herói rejeita em si mesmo, o mentor que aparece no momento de maior perda para apontar o caminho certo. Esses três pilares, o herói, a sombra e o mentor, não são recursos narrativos que alguém inventou para criar histórias. Eles são mecanismos funcionais de sobrevivência,
codificados na nossa psique ao longo de milênios. A humanidade contou essas histórias porque precisava delas para entender o que é ser humano. E é por isso que eles ultrapassam qualquer barreira cultural. Pensa aqui comigo. O Machado de Assis escreveu Brás Cubas no Rio de Janeiro no século XIX. Um defunto que narra sua própria vida com frieza desconcertante, que olha para os próprios fracassos com um distanciamento cruel e que carrega uma sombra de narcisismo e covardia que nunca se resolve, ele nunca supera, ele nunca se redime. O Brás Cubas não é um herói, ele é um espelho. E é exatamente por isso que a gente ainda lê Memórias Póstumas mais de 140 anos depois. A gente se reconhece nas páginas daquele livro. O Monteiro Lobato faz a mesma coisa com o Jeca Tatu, só que de um jeito diferente. O Jeca começa como um estereótipo, que é o caipira preguiçoso e atrasado. E o Lobato depois se arrepende disso e reconstrói o personagem. Por quê? Porque o estereótipo não revela nada, ele apenas classifica. E classificar não é contar a história. Já o arquétipo, ao contrário, revela. Ele coloca um dedo em algo que a gente carrega dentro da gente, mas é algo que a gente não quer olhar. Aí ele vai e diz assim, olha isso aqui, tá vendo esse defeito? Isso também é você. Então como é que a gente transforma um estereótipo em um arquétipo? Como é que a gente sai do clichê e chega no personagem vivo, profundo? E a resposta é uma coisa bem específica, que é a sombra. Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que o indivíduo rejeita em si mesmo. Não necessariamente o que é mal, mas o que é temido, o que é vergonhoso, o que é inadmissível. A sombra é aquele acúmulo de medo que a gente nunca diz em voz alta, daquelas fraquezas que a gente finge que não tem. E aqui está o segredo que separa um personagem raso de um personagem vivo e profundo. A maior força do protagonista nasce exatamente do seu medo mais reprimido. E agora a gente volta na Miranda. O que faz a Miranda funcionar não é a sua crueldade, é o que está por trás da crueldade. É o isolamento, é a mulher que construiu um império de poder, porque o poder é a única linguagem que ela tem, que ela conhece, para garantir, por exemplo, que não vai ser descartada. É a controladora que, no fundo, está aterrorizada com a possibilidade de não ser necessária. E no segundo filme, com a carreira já em declínio, essa sombra vem à superfície. A Miranda está vulnerável. E é por isso que o público está tão emocionado. Eles reconhecem a vulnerabilidade dela, mesmo que ela pareça vestida com aquela arrogância toda dela. Isso é a sombra. Isso é a profundidade psicológica do personagem. O Nelson Rodrigues fez isso como ninguém na literatura brasileira. Foi simplesmente brilhante. Os personagens do Nelson Rodrigues são movidos por forças que eles mesmos não compreendem. O desejo que destrói, a culpa que paralisa, a obsessão que se disfarça de amor. Em Vestido de Noiva, a protagonista não está apenas morrendo. Ela está sendo confrontada com tudo que reprimiu a vida inteira dela. A sombra é o passado dela. A sombra é ela mesma, refletida de um ângulo que ela nunca conseguiu suportar olhar. E o Nelson Rodrigues entendia que o conflito que prende o público não é o conflito externo, não é a briga, não é o crime, não é um obstáculo do personagem. É o conflito interno. É o personagem em guerra com a versão dele mesmo que ele tenta esconder. E tem um monte de pesquisa moderna falando disso. E de um jeito bem interessante. Hoje em dia tem muitos estudos de análise de sentimentos, de avaliações de filmes e séries. E eles mostram consistentemente que o público se engaja muito mais com conflitos internos do que com ações externas. Eles descobriram que uma cena de dois personagens discutindo sobre quem eles são gera muito mais engajamento emocional do que uma cena de perseguição que é perfeitamente coreografada, né? Aquelas perseguições de carro, aquela ação toda. Porque a perseguição acontece na tela, mas o conflito acontece dentro de quem assiste, não só nos personagens. E agora nós chegamos na parte prática do vídeo. Como é que você vai aplicar isso na construção dos seus personagens? Jung tinha um conceito que é a chave de tudo isso, que é a individuação. O processo pela qual uma pessoa se torna inteira ao integrar as partes de si mesma que havia rejeitado, especialmente a sombra. E a jornada do herói, no seu sentido mais profundo, é exatamente isso. É uma integração com a sombra. Não o herói derrotando o monstro lá fora, mas o herói integrando o monstro que está dentro dele. Quando você escreve a jornada do herói do seu protagonista, a pergunta não é o que ele vai superar. A pergunta que você deve se fazer para o seu personagem é o que ele vai admitir. Pensa no que o Machado de Assis fez com o Bentinho de Dom Casmurro. A grande pergunta do romance, que é, Capitu traiu ou não traiu? É uma armadilha genial, como já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso.
Porque a questão real não é a Capitu. A questão real é o Bentinho. É um homem que nunca integrou a sua própria sombra, que nunca admitiu os seus próprios ciúmes, que a gente já percebeu que são patológicos, a sua própria incapacidade de confiar, a sua própria fragilidade disfarçada de honra ferida. E o que Machado nos dá é um discurso de um homem que está convicto da sua própria versão. E nós, leitores, vemos exatamente o que ele não consegue ver, que a sombra de Bentinho é o próprio Bentinho. E isso é individuação negativa. Personagem que falha em integrar a sombra e é destruído por ela. E isso é tão poderoso quanto a individuação positiva, porque o público reconhece em Bentinho o medo que todos nós temos de ser o vilão da nossa própria história. Mas para aplicar isso na prática, você precisa responder 3 perguntas sobre o seu protagonista antes de escrever qualquer cena da sua história. A primeira pergunta é: qual é o medo que ele nunca vai admitir em voz alta? Não é aquele medo declarado, não é o obstáculo óbvio da sua trama, da sua história. O medo que está embaixo de tudo, o medo que explica todos os outros comportamentos dele. É esse medo que você tem que identificar. A segunda pergunta que você vai fazer é: qual é a força aparente que, na verdade, é uma defesa contra esse medo? E aqui tem uma dica de ouro, porque a sombra sempre se esconde atrás de uma virtude. A Miranda se esconde atrás do profissionalismo dela. O Bentinho se escondia atrás do amor que ele tinha pela Capitu. O Dom Quixote se escondia atrás da honra cavalheiresca. Então pensa numa virtude aí que na verdade é um disfarce. E a terceira pergunta que você vai se fazer é: em que momento da história esse personagem vai ser obrigado a escolher entre a máscara que ele usa e o espelho que você quer apresentar para ele? Porque toda grande história tem esse momento, esse grande momento. O momento em que o personagem não pode mais fingir que a sombra dele não existe. E a escolha que ele faz nesse momento é o coração da sua narrativa. Então vamos agora para um resumo prático, uma síntese aqui do que a gente conversou. Tudo que a gente conversou até aqui se resume em 4 movimentos que você pode aplicar a qualquer personagem que você estiver construindo. O primeiro movimento é mapear a sombra antes de qualquer outra coisa. Antes de decidir o que o seu personagem vai fazer, você tem que decidir o que ele teme admitir. Toda característica superficial, por exemplo, a profissão, os gostos, os tiques de linguagem, deve emanar dessa raiz invisível. O segundo movimento é encontrar a virtude que esconde esse vício, porque toda sombra se camufla. O controlador sempre se apresenta como uma pessoa organizada, o covarde sempre se apresenta como prudente, o possessivo sempre como protetor. Quando você identificar o disfarce que ele usa, você vai encontrar a contradição interna que faz o seu personagem parecer mais real. O terceiro movimento é escrever um diálogo a partir das motivações subconscientes. O que é isso, pelo amor de Deus? Personagens reais, pessoas reais, raramente dizem o que querem dizer de verdade. Eles falam sobre o jantar quando estão com raiva. Eles falam sobre o trabalho quando estão com medo. Deixa aparecer um subtexto para fazer o trabalho pesado. O que o personagem não diz é tão importante quanto o que ele diz. E o quarto movimento é conduzir o arco narrativo em direção à integração ou à fragmentação do personagem. Como eu tinha dito anteriormente, como o personagem vai encontrar a sua sombra e integrá-la? Ele vai crescer, tornando-se inteiro, mudando, tornando-se uma pessoa melhor? Ou ele vai encontrar a sombra e vai recusar? Vai ser destruído, vai ficar preso, vai repetir o mesmo ciclo que ele vinha repetindo de ações e de consequências. As duas opções são igualmente válidas. O que não é válido é um personagem que nunca encontra sua sombra. Esse é o herói superficial. Esse é o estereótipo. As histórias que duram são as histórias que enxergam o ser humano inteiro. Não o herói limpo e simples que o seu gênero preferido aí exige. Não a máscara, mas o espelho, lembra? E a Miranda é um personagem que dura, porque sob toda aquela crueldade dela, tem uma mulher que tem medo. O Brás Cubas dura porque, sob todo o cinismo que ele carrega, há um homem que queria ter sido outra coisa e não foi. E o Bentinho dura porque, sob toda aquela certeza de que a Capitu traiu, há uma dúvida que nunca vai se resolver. Esses personagens ficam com a gente depois que a história acaba. E ficam porque revelam algo que estava dentro de nós antes mesmo da gente começar a ler. Isso é o que o arquétipo faz. E é o que você pode começar a aplicar agora mesmo no seu personagem que você está construindo hoje. Agora me conta aqui nos comentários. Você sabe quais são as sombras dos seus personagens? Se ele não tiver nenhuma, você acha que ter uma sombra é importante ou que tudo isso aqui é bobagem?
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre escrita criativa e sobre literatura. Ah, eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja, espero que seja útil para você, espero que você goste. Obrigado por ficar até o final, te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau!